Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Mas antes da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 3 louvores da harpa cristã. E para encerrar, a irmã Tatiana vai louvar para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com os meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Já vou adiantando a palavra, amém, meus irmãos? A palavra se encontra em Jó, o 1º, o 11 e o 12. Jó, 1º, 11 e o 12. Mas antes da palavra, vamos louvar 3 louvores da harpa cristã. Oh, aleluia. E o primeiro louvor da harpa cristã é o de número 115. 115 da harpa cristã. Vamos lá, meus irmãos? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Oh, glória! Vamos trabalhar para o papai, meus irmãos. Vamos fazer a obra dele com amor. Aleluia! Porque só ele é digno, só ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então vamos trabalhar para o papai, fazer a obra dele com amor, ser um obreiro de valor. Vamos trabalhar para o papai, meus irmãos. Oh, aleluia! Oh, glória! Trabalhar para o Senhor, fazer a obra dele com amor, meus irmãos. Oh, glória! Aleluia, Senhor! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Agora vamos louvar o 169. Amém, meus irmãos? 169 da harpa cristã. Longe do Senhor andava, num caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha petição, nem na minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluia! Aleluia, oh, aleluia, oh, glória, aleluia, Jesus. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluia! Nessa tarde, meus irmãos, papai está chamando a mim a você. Oh, aleluia! Dá ouvido à voz do teu pai, porque ele chama por mim, por você, porque ele quer salvar a mim a você, meus irmãos. Aleluia! Escuta a voz do papai, que ele chama. Filho, eu estou aqui.
Filha, filha, eu estou aqui. Oh, aleluia. Ele está chamando por mim, por você, meus irmãos, porque ele quer salvar a mim, a você. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela cura, ela liberta, ela salva. Aleluia. Aleluia. E papai nessa tarde está chamando a mim, a você. Dá ouvido à voz dele. Aleluia. Porque ele quer salvar a mim, a você, meus irmãos. Ele quer tirar você do pecado. Aleluia. 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 Senhor, mas dá ouvido à voz do teu pai, porque ele fala comigo, com você. É por aqui, filho, é por aqui, filha. Então dá ouvido à voz dele. Aleluia. Oh, glória, aleluia, porque ele ama a você, meus irmãos. É tanto amor que morreu naquela cruz por mim, por você, para nos salvar. Eu, você sendo falho, eu, você sendo pecador, mas ele foi até o fim por mim, por você, aleluia, porque ele nos ama, meus irmãos. É tanto amor, meus irmãos, que deu a vida por mim, por você, aleluia. E nessa tarde ele está chamando, chega filha, chega filho, porque eu te amo, não importa o que tu fez, não importa o que tu está fazendo, mas eu te amo, vem, aleluia, vem filho, vem filha, que eu te amo, eu te perdoo, aleluia, 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 Senhor, oh aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, oh glória, aleluia, aleluia, Senhor, oh glória. Agora vamos louvar, meus irmãos, oh glória, aleluia, Jesus, oh glória, aleluia, aleluia. O 310, vamos lá, meus irmãos. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas desse mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe dará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor, somente seguirei, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça levará dos santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Que você siga avante, meus irmãos, não olhe para o mundo, olhe somente para o alvo que é o Senhor, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, olhe somente para o alvo, para que você venha subir para a mansão celestial, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais sofrimento. Então olha somente para o alvo que é o Senhor, não olha para o mundo, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, olha somente para o alvo que é o Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Oh, glória, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Pai, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Oh, aleluia. Agora vamos para a palavra, amém, meus irmãos? Como a irmã Tatiana falou anteriormente, Jó, o primeiro, o 11 e o 12. Jó, primeiro, 11 e o 12. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai louvar para os meus irmãos. E eu creio que o papai vai continuar falando. Mas que você esteja com ouvido sensível para ouvir a voz dele. Porque ele fala, mas que você dê ouvido. Porque a voz do Senhor é livramento na minha e na tua vida. Mas que você dê ouvido à voz dele. Aleluia. Deixa de rebeldia. Dá ouvido à voz do teu pai. Porque ele fala, é por aqui, filha. É por aqui, filho. Mas muitas das vezes o filho rebelde, a filha rebelde quer fazer o que quer. Aleluia. Mas que nessa tarde você dê ouvido à voz do Senhor. Porque a voz dele é livramento para mim e para você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Jó, primeiro, 11 e o 12.
que diz assim: mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Papai está falando para mim, para você, meus irmãos, que o inimigo pode tocar, aleluia, na minha, na tua finança, aleluia, pode tocar em tudo que você tem, meus irmãos, aleluia, na minha, na tua saúde, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Ele pode tirar o que for de mim, de você, meus irmãos, aleluia, porque é permissão de Deus, aleluia, porque Deus permite, meus irmãos, que o inimigo toque, aleluia, aleluia, para ver até onde você suporta, para ver até onde você vai, meus irmãos, porque a gente tem que ser provado, a gente tem que, passar pela tempestade, a gente tem que passar pela luta, mas a gente tem que adorar o Senhor, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor, meus irmãos, aleluia, porque Ele é Deus sem mim, sem você. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Aleluia, aleluia. Porque o inimigo só toca, meus irmãos, quando Deus permite. Aleluia. E Deus tem que permitir, meus irmãos, muitas das vezes que o inimigo toque, não quer meu, que é teu, para saber quem nós somos. Porque é muito bom você adorar quando tá tudo bom. Eu quero ver adorador adorar quando, perde, quando tá perdendo. Porque muitas das vezes você só quer ganhar, mas a gente não quer perder. Mas pra gente ganhar, meus irmãos, a gente tem que perder também. Aleluia. E quando a gente perde, meus irmãos, que a gente continua adorando. Quando a gente perde, que a gente continua fazendo a vontade do Senhor. Quando a gente perde, que a gente continua a obediência. Deus é aquele que restitui, é aquele que dá em dobro. Porque Jó perdeu tudo, meus irmãos. Mas ele não, aleluia, mas ele não blasfemou, ele não murmurou, ele continua adorando, ele continua dizendo que Deus é grande, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, aleluia, aleluia, porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, aleluia, é ver você blasfemando, é ver você murmurando, aleluia, mas o inimigo tem que saber, meus irmãos, que eu e você mesmo na prova, eu e você continua adorando, aleluia, mesmo eu e você perdendo, eu e você continua adorando, aleluia, porque nem todo, meus irmãos, quando quer adorar, quando perde, aleluia, muitos quando perde algo não quer mais adorar o Senhor, não quer mais fazer a vontade do Senhor, não quer obedecer mais o Senhor, mas a gente tem que perder, meus irmãos, que é para ganhar, aleluia, porque muitos só quer ganhar, mas não quer perder, mas quando aí você perde, meus irmãos, e continua adorando, continua caminhando, continua fazendo a obra do Senhor, papai restitui em dobro, papai dá em dobro, aleluia, aleluia, porque o inimigo só toca, meus irmãos, o inimigo só tira aquilo que é meu, que é teu, se Deus permitir. E é necessário Deus permitir o inimigo tocar, tirar de mim, de você, aleluia, porque Deus quer saber quem você somos, aleluia, aleluia, porque é muito fácil você adorar quando tá tudo bom, quando a gente tem tudo, aleluia, porque Jó tinha tudo, meus irmãos, aleluia, 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 mas Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo dele, mas depois Deus restituiu em dobro, Deus deu em dobro, porque Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó continuou adorando, aleluia, aleluia, mesmo assim aí você, meus irmãos, adora o Senhor, não pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque Ele é Deus sem mim, sem você, mas eu e você sem Ele, nós não somos nada. A gente tem que adorar, meus irmãos, não importa a situação, não importa a circunstância, aleluia, fácil não é, meus irmãos, adorar, aleluia, quando a gente está passando pela prova, mas não é impossível, aleluia, a gente tem que adorar, meus irmãos, porque verdadeiro adorador é aquele que adora, aleluia, não importa a situação, não importa a circunstância, adorador é esse que adora, está passando pela prova, mas está adorando, está perdendo, mas está adorando, porque muitas das vezes, meus irmãos, só quer ganhar, mas a gente não quer perder, mas a gente tem que perder, meus irmãos, para ganhar. Aleluia. E a fúria do inimigo na minha, na tua vida é grande por isso. A fúria do inimigo é grande na minha, na tua vida. É porque ele sabe que mesmo eu você perdendo, ele você adora. Aleluia. Que mesmo eu você passando pela prova, ele você adora. Aleluia. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos, na minha, na tua vida. Porque tudo que ele mais quer é calar minha tua voz. Porque ele sabe que você passa pela prova, mas adora o Senhor. Ele sabe que você, perde, mas aí você adora o Senhor, aleluia, aleluia, porque nem todo mundo, meus irmãos, quando está perdendo, quer adorar o Senhor, nem todo mundo quando está passando pela prova, quer adorar o Senhor, aleluia, mas que você adore, meus irmãos, adore, não importa a situação, não importa a circunstância, porque maior do que o meu teu problema é o Deus que nós servimos,
aleluia. E tudo que a gente passa é permissão do Senhor, porque tem que ser provado, meus irmãos. E a aprovação de Jó, eu e você não suportaria, porque Jó foi provado de todas as formas. Mesmo assim ele continua adorando, mesmo assim, né, ele continuou, aleluia, falando do amor do Senhor, ele não blasfemou, aleluia, aleluia. Mesmo assim eu e você, meus irmãos, que você adora o Senhor, aleluia, 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 adora o Senhor, não importa o que você está passando, aleluia, aleluia, adora o Senhor, porque tem que ser provado, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Mas depois que você, meus irmãos, passa por tudo e continua adorando ao Senhor, Ele chega com providência na tua vida. Ele chega para dizer, toma filho, toma em dobro, porque eu permiti o inimigo tirar, mas agora eu estou te dando em dobro. Eu agora estou restituindo tudo que tu perdeu, porque tu continua me adorando, porque tu não parou, mesmo gemendo, mesmo sangrando, aleluia, mesmo chorando, aleluia, mesmo com pouca força, tu não negou meu nome, tu continua adorando, mesmo, né, perante as percas, aleluia, tu continua me adorando, aleluia, porque eu permiti o inimigo tocar, aleluia, tirar o que é teu, para saber até onde tu vai, para saber até onde tu, né, aleluia, para saber se tu ia continuar me adorando, e eu vi que tu continua me adorando, em meio às percas, em meio, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, tu não negou meu nome, perdendo, mas tu continuou falando do meu amor, aleluia, oh, glória, por isso que eu me agrado de ti, aleluia, 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 oh, glória, aleluia, Senhor, nessa tarde, meus irmãos, é tarde que Deus vai restituir tudo que foi tirado de mim de você, é tarde que Deus, né, vai dar em dobro tudo que foi tirado de mim de você, porque o inimigo vai ter que dar em dobro tudo que ele tirou de mim de você, tudo que ele roubou de mim de você, ele vai ter que dar em dobro, porque nessa tarde Deus já deu a ordem para ele devolver com juros e correções, aleluia, ele tirou, meus irmãos, porque Deus permitiu, aleluia, e a fúria dele na minha tua vida, porque ele tudo que ele mais quer é tocar em mim e você, aleluia, é tirar a minha tua vida, mas ele sabe que ele não pode tocar em mim e você, ele sabe que ele não pode tirar a minha tua vida, porque vocês somos escolhidos, porque vocês somos ungidos, e vocês somos protegidos, e nenhum mal pode tocar em mim e você, por isso que a fúria do inimigo é grande na minha tua vida, porque ele sabe que ele não pode tocar em mim e você, porque Deus não permite, porque Deus não deixa. Aleluia, Deus permite que Ele toque em tudo que a gente tem, meus irmãos, nas finanças, aleluia, 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 Deus permite que Ele tire tudo da gente, mas Deus não permite que Ele toque nem em mim, nem em você, por isso que a fúria do inimigo é grande na minha tua vida, porque tudo que Ele mais quer é tocar em mim e você, mas Ele sabe que Ele não pode, é por isso que a fúria é grande, aleluia, aleluia, mas deixa o inimigo com o Senhor, meus irmãos, quem trata com o inimigo é o Senhor, porque Ele sabe que Ele não pode tocar em mim e você, aleluia, Ele sabe, meus irmãos, porque o inimigo não suporta um verdadeiro adorador, o inimigo não suporta uma mulher de oração, o inimigo não suporta, aleluia, quando você está passando pela aprovação e adora o Senhor, porque tudo que Ele mais quer, meus irmãos, é ver você blasfemando contra o Senhor, mas Ele sabe que você passa por tudo e não nega o nome do Senhor, Ele sabe que você passa por tudo e continua adorando esse Deus maravilhoso, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor, porque Ele é Deus, meus irmãos, sem mim, sem você, mas eu e você, sem Ele, nós não somos nada. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Então que você adore a Ele. Aleluia! Não importa a situação, não importa a circunstância. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Aleluia! Porque o que Ele passou por mim, por você naquela cruz, nada que você, né, faça, nada que você passe. Aleluia! 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 A gente vai pagar, meus irmãos, o que Ele fez por nós. Ele sofreu tanto por mim, por você. Muitas das vezes, por mínima coisa, e você quer parar de adorar o Senhor. Por mínima coisa, e você quer parar de fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Mas a gente tem que fazer a vontade do Senhor, meus irmãos. Aleluia! Porque a gente tem que passar, aleluia, pela provação. A gente tem que passar pela tempestade. A gente tem que passar pelo deserto. E sem negar o nome dEle. Porque tudo passa, meus irmãos. Nenhuma provação é para sempre, não. Tudo tem início, meio e fim. E aí você tem que ser provado. Aleluia. Mas quando você passa por tudo, meus irmãos, e permanece firme, e permanece fazendo a vontade do Senhor, não nega o nome dEle, Ele chega com providência na minha tua vida. Ele chega para restituir. Aleluia. Ele chega com restituição. E nessa tarde, papai, é restituição na minha tua vida. Ele está restituindo tudo que foi tirado de mim de você.
Ele está restituindo, meus irmãos. Ele vai restituir. Aleluia, aleluia. Ele vai restituir, meus irmãos. Aleluia. Ele restitui tudo que foi tirado, tudo que foi roubado de mim e de você. Aleluia. Papai vai restituir, porque você passou por tudo e continuou. Aleluia. E não negou o nome dele. E você passamos por tudo e continuamos adorando a ele. Por isso que nessa tarde, meus irmãos, ele vai restituir tudo que foi tirado de mim e de você. Ele vai dar em dobro. Porque você passou por tudo, aleluia, não negou o nome dele. E é tarde de restituição, é tarde que papai vai restituir, aleluia, tudo que foi tirado de mim e de você, aleluia. Se prepara, meus irmãos, se prepara para agradecer ao Senhor, aleluia, aleluia, porque é tarde que papai vai restituir, aleluia. Ele vai dar em dobro tudo que foi tirado de mim e de você, aleluia, porque foi muita perca, meus irmãos, mas a partir de hoje chega, porque acabou o tempo de perca na minha tua vida. Porque é o tempo, né, que papai vai restituir, aleluia, porque ele viu que você perdeu demais, aleluia, mas ele viu que você mesmo, né, perdendo, e você continua adorando, aleluia, ele viu que você mesmo perdendo, e você continua falando do amor dele, é por isso que nessa tarde ele vai restituir, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, restitui, Pai, eu quero de volta o que é meu, aleluia, restitui, papai, restitui, Senhor, aleluia, 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 restitui, Pai, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, oh aleluia, oh glória, papai vai restituir, meus irmãos, ele vai dar em dobro, aleluia, porque ele é fiel, porque ele é justo, porque ele viu que aí você não parou, que aí você continuou fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele, mesmo perdendo. Porque nem todo mundo quer perder, meus irmãos. Porque as pessoas, muitas, né, estão acostumadas só a ganhar, a ganhar. E quando perde, não quer mais fazer a vontade do Senhor, não quer mais adorar o Senhor, não quer mais obedecer a Ele. É poucos. Quando está perdendo, quer fazer a vontade do Pai. Porque muitos só querem fazer a vontade do Pai quando ganha. Aleluia. Mas quando perde, não quer fazer. Mas que eu e você, meus irmãos, independente, ganhando ou perdendo, faça a vontade do Senhor, adora Ele. Aleluia. Porque só Ele é digno, só Ele é merecedor. Porque só Ele, meus irmãos, só Ele é merecedor. Porque Ele é Deus sem mim, sem você. Ele não precisa de mim, de você para nada, mas a gente precisa dEle. Então que você adore a Ele. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia! Aleluia, Senhor! Ai, irmã Tatiana, mas não é fácil não a gente adorar quando a gente está perdendo. Não é fácil, mas não é impossível. Porque quando você passa por tudo e continua adorando a Ele, continua fazendo a vontade dEle, Ele restitui, Ele dá em dobro. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Senhor, restitui, Pai, tudo que foi tirado do teu povo, tudo que foi roubado, restitui! Aleluia! Vai restituindo, Pai, vai restituindo! Aleluia! Tudo que foi tirado do teu povo, vai dando em dobro, seja restituição nessa tarde na vida do teu povo, Pai. Aleluia! Porque o Senhor sabe que, né, o que Ele passou, né? O Senhor viu que eles passaram por tudo, não negou teu nome, continua fazendo a tua vontade, continua fazendo a tua obra, continua fazendo, né, em obediência ao Senhor. Então vai restituindo, Pai, vai restituindo, aleluia, vai sendo restituição na vida do teu povo. Restitui, Pai, restitui, aleluia, restitui, Pai, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, oh aleluia, porque só o Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Só o Senhor sabe onde está a dor do teu povo. Só o Senhor sabe onde está o sofrer de cada um, a dor. Aleluia. Vai de encontro a cada um dos teus filhos, Pai. Vai restituindo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Recebe restituição aí, meus irmãos. Recebe restituição. Aleluia. Papai vai restituir. Aleluia. Tudo que foi tirado de mim, de você, papai vai dar em dobro. Porque Ele é fiel. Porque Ele é justo. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. Oh, glória. Pois está escrito na palavra:
que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todavia, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. Tá difícil, mas é história pra você contar. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. E depois desse deserto a vitória vai chegar. Tá doendo tanto, não tô aguentando. Deus, preciso tanto de um abraço teu. As minhas forças estão se acabando. Desanimado eu estou. Só vejo dor em minha volta. Não vejo o Senhor. Me abraça, me acalma. Tá doendo, mas eu sei que eu tô aprendendo. Me anima, me dá vida. Não sai mais do céu, Senhor, mas me ensina. Que dói, mas não posso parar. Machuca, mas estar a me ensinar. Que tempos sem história pra contar. Promessas não vão ficar jogadas ao chão. Deus promete, ele cumpre. Não é filho do homem para que minta, não. Aleluia, tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. Tá difícil, mas é história pra você contar. Tá doendo tanto, não tô aguentando. Deus, preciso tanto de um abraço teu. As minhas forças estão se acabando. Desanimado eu estou. Só vejo dor em minha volta. Não vejo o Senhor. Me abraça, me acalma. Tá doendo, mas eu sei que eu tô aprendendo. Me anima, me dá vida. Não sai mais do céu, Senhor, mas me ensina. Que dói, mas não posso parar. Machuca, mas estar a me ensinar. Que tempos sem histórias pra contar. Promessas não vão ficar jogadas ao chão. Deus promete, ele cumpre. Não é filho do homem para que minta, não. Oh, glória! Deus promete e ele cumpre, meus irmãos. Porque ele não é homem para que minta e muito menos. Ele não é filho do homem para que minta, muito menos homem para que venha se arrepender. Aleluia, aleluia. E o que ele promete, ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta e muito menos homem para que venha se arrepender. E o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir. Tá doendo, mas aí você tá aprendendo. Tá machucando, mas tá ensinando a mim a você. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Quem tem que passar pela provação, a gente tem que ser provado. Aleluia. Porque para viver o propósito, tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca, mas ensina, amadurece. Aleluia, aleluia. Então passa pela provação, adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Porque depois desse deserto, a minha tua vitória vai chegar. Porque o meu teu deserto está chegando ao fim. Aleluia. Porque chegou o tempo de mim de você viver o que Deus nos prometeu. Chegou o meu teu tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos, o que Deus tem na minha tua vida. Ninguém pode frustrar o que Deus tem na minha tua vida. Porque é tarde que papai vai restituir. É tarde de restituição na minha tua vida. Aleluia. Oh, glória. Então comece a se alegrar, meus irmãos. Coloca um sorriso no rosto. Porque é tarde que papai vai restituir. Aleluia. Aleluia. Tudo que foi tirado de mim de você, papai vai dar em dobro. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Está tudo parado. Aleluia. E nada acontece. O tempo passa. O tempo passa. A espera não termina. A minha dor só cresce. O tempo passa. O tempo passa. Quanto mais vou esperar pra ver acontecer aquilo que eu tenho te pedido.
aquilo que eu tenho desejado. Movimenta as águas, meu Pai, faz alguma coisa, pois eu já não sou capaz. Por dentro estou morto, meu Pai, movimenta as águas, movimenta as águas. A espera não termina, a minha dor só cresce. O tempo passa, o tempo passa. Quanto mais vou esperar pra ver acontecer aquilo que eu tenho te pedido, aquilo que eu tenho desejado. Movimenta as águas, meu Pai, faz alguma coisa, pois eu já não sou capaz. Por dentro estou morto, meu Pai, movimenta as águas, movimenta as águas. Enquanto Deus trabalha, é bom manter a calma. Nenhuma decisão será precipitada. Calma, 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 oh, aleluia. Calma, movimenta as águas, meu Pai, faz alguma coisa, pois eu já não sou capaz. Por dentro estou morto, meu Pai, movimenta as águas, movimenta as águas, movimenta as águas, oh aleluia. É tarde, meus irmãos, que papai está movimentando as águas, aleluia, a meu teu favor. É tarde que papai está movimentando as águas para entregar meu teu milagre. Mas somente tenha calma, não se precipita, espera no Senhor. Fica no Salmo 40, tenha paciência, tenha calma, não se precipita, porque Ele vai entregar o meu teu milagre, meus irmãos. Aleluia, porque a minha tua espera acaba hoje. Aleluia, porque papai sabe até onde você suporta, Ele sabe até onde você aguenta. Então é tarde de providência de Deus na minha tua vida. É tarde que a minha tua espera acaba. Aleluia, porque é tarde que papai vai entregar o meu teu milagre. É tarde que papai vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida, porque Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe, aleluia, aleluia. Mas não se precipita, meus irmãos. Não toma nenhuma decisão precipitada, porque tem preço. Espera no Senhor, porque hoje Ele é providência na minha tua vida. Hoje Ele é resposta na minha tua vida. Então somente se acalma. Aleluia. Tenha paciência. Aleluia. Porque papai não está demorando não para entregar o meu teu milagre não. Porque Ele está caprichando. Porque jamais Ele vai dar qualquer coisa para mim e para você. Porque nosso Pai só dá o melhor para mim e para você. Então tenha calma. Aleluia. Tenha calma. Não se precipita. Aleluia. Aleluia. Porque papai vai entregar o meu teu milagre. Aleluia. Aleluia. Mas eu coloco a mãozinha em forma de concha, meus irmãos, para receber milagre, para receber vitória. Porque papai sabe, aleluia, até onde você suporta. Ele sabe, aleluia. Ele sabe que você não aguenta mais esperar. Ele sabe que você não aguenta mais esperar. É por isso que nessa tarde Ele é resposta na minha tua vida. Ele é providência na minha tua vida. Porque a minha tua espera, meus irmãos, está chegando ao fim. Porque Ele sabe que você esperou demais. E Ele sabe que você não suporta mais esperar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Somente tenha calma, meus irmãos. Se aquieta. Descansa no Senhor. Vai dormir tranquilo. Que papai está movimentando as águas ao meu teu favor. Para entregar o meu teu milagre. Porque Ele sabe que você não aguenta mais esperar. Porque Ele sabe que você esperou. Ele sabe que você não se precipitou. É por isso que nessa tarde Ele vai entregar o meu teu milagre. Ele vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Somente tenha calma. Aleluia. Tenha calma. Aleluia. Oh, glória. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim.
é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ela estava caída, derrotada, e hoje está de pé, fortificada. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Aleluia, você é um vencedor. Oh, glória, aleluia, oh, glória, aleluia, Senhor, aleluia, oh, aleluia. E vocês são mais que vencedor, meus irmãos. E o que Deus prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir, porque ninguém pode impedir. Aleluia, aleluia. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha tua vida, porque nessa tarde, aleluia, papai já, né? Já tirou todo o entulho do meio do teu caminho, todo impedimento do meio do teu caminho, toda legião, todo demônio, toda entidade, tudo que estava empatando, meus irmãos, tudo que estava impedindo de você passar e cantar o hino da vitória. Papai, nessa tarde já arrancou todo impedimento. O caminho está livre para mim você passar e cantar o hino da vitória. Dizer que só Deus é Deus, dizer que só o Senhor é o Senhor. Aleluia! Que pode dar um tempo, meus irmãos. Tem um tempo que Deus vai prometer e tem um tempo que Ele vai cumprir. E chegou o tempo dele cumprir na minha tua vida, porque não vai mais ser adiado, não. Chegou o meu tempo de viver o que Deus nos prometeu, porque ninguém pode impedir. Aleluia, porque o caminho já está livre, meus irmãos. Para mim você passar e cantar o hino da vitória, dizer que só Deus é Deus, que só o Senhor é o Senhor, porque Ele é Deus do impossível. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, glória! Tudo pode passar, meus irmãos, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar, porque Ele é fiel. Nós somos falhos, pecador, nós não somos merecedores de nada, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Ele é fiel, meus irmãos. Ele vai cumprir na minha tua vida, porque não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que possa frustrar os planos de Deus na minha tua vida. Aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Oh glória, aleluia, papai. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia, papai. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Vamos louvar mais uma, meus irmãos, para encerrar, porque aquele que tiver fôlego de vida, adora ao Senhor. Vamos lá, meus irmãos. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras eu já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do teu trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida dessa igreja, cuida da saúde, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, o som de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer, e é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: eu sobrevivi adorando, eu sobrevivi confiando, eu sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida
cuida de ti. Oh, aleluia. O segredo é somente adorar, meus irmãos. Porque enquanto você adora, papai cuida de mim, de você, da minha, da tua família, da minha, da tua casa. Ele cuida de tudo, meus irmãos. Mas somente adora ele. Aleluia. Somente adora o Senhor. Aleluia. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Porque a minha tua peleja, papai está pelejando. E quando papai entra na peleja, é somente para ganhar. Aleluia! Papai está pelejando, meus irmãos, por mim e por você. Aleluia! E a minha tua peleja já é ganha. Porque quando papai entra na peleja, é só para ganhar. Então somente descansa, somente se aquieta, somente faz a obra dele, somente abre a tua boca e fala que ele cura, que ele liberta, que ele salva. Aleluia! Não se cale, não tenha medo de falar o que ele manda. Porque papai conta com os corajosos, os covardes e medrosos que voltem. Aleluia, aleluia. Somente adora ele. Porque enquanto você adora, aleluia, ele trabalha. Então adore a ele. Não importa a situação, não importa qual é o meu teu problema. Porque maior do que o meu teu problema é o Deus que a gente serve. Então somente abra a tua boca e fala o que ele manda, entrega o que ele manda. Não tenha medo, porque o inimigo ele é sujo. Ele quer de todas as formas calar a minha e tua voz. Ele quer de todas as formas intimidar-me a você, colocar medo em mim você, para que você não entregue o que papai manda, mas que você não tenha medo, que você entregue. Porque quando você entrega o que Deus manda, né, ele se responsabiliza. Quando você fala o que papai manda, papai se responsabiliza. Então que você não tenha medo. Onde ele mandar eu você ir, que você vá. O que ele mandar eu você falar, que você fale, que você não tenha medo. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Quando ele manda, ele vai na minha tua frente, para nos livrar, para nos proteger. Mas que você somente, aleluia, entrega o que ele manda. Aleluia. Não seja covarde, não tenha medo. Aleluia. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele faz de tudo para calar minha tua voz. Aleluia. Né? Colocando medo em mim você, nos amedrontando, para que você não entregue o que papai manda. Mas que você entregue. Quando o papai mandar, entregue. Fale tudo o que ele mandar. Não tenha medo. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Amém, meus irmãos? E só até aqui. For pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.